Esposa de milionário abandona a sogra em local isolado para morrer, visando sua herança. Dias depois, a sogra aparece viva e o que ela mostra deixa todos atônitos. Maria Clara já estava acostumada ao luxo, às festas e aos olhares invejosos que sua vida de milionária proporcionava. Casada com Alberto Souza, um empresário de renome, ela se orgulhava de ser a esposa de um homem tão bem-sucedido. Mas tudo mudou de uma forma trágica e inesperada. Alberto faleceu em um acidente de carro, deixando um grande vazio na vida de Maria Clara. E, claro, uma herança substancial que ela agora desejava desesperadamente controlar. No entanto, havia uma barreira. Sua sogra, Dona Isabel, a mãe de Alberto, ainda estava viva. E, mais importante, era a única que poderia contestar a herança. Dona Isabel era uma mulher firme e inflexível, com seus 80 anos, mas com uma clareza de pensamento que ainda impressionava a todos. Ela não confiava em Maria Clara, sempre desconfiando de suas intenções e de sua busca insaciável pelo dinheiro da família. Quando Alberto morreu, Maria Clara soubera que, embora estivesse no testamento de seu falecido marido, ainda havia uma cláusula que garantia que Dona Isabel tivesse a palavra final sobre a distribuição da herança. Isso significava que, sem o consentimento da sogra, Maria Clara não poderia ficar com tudo o que desejava. Mas a solução para Maria Clara era simples. Se a sogra morresse, o testamento passaria para ela sem mais impedimentos. E foi isso que ela planejou meticulosamente. No dia em que tudo aconteceria, Maria Clara deu uma desculpa para Dona Isabel, dizendo-lhe que eles fariam uma viagem para um retiro no deserto, um local isolado, longe da civilização, onde poderiam refletir sobre a perda de Alberto. Dona Isabel, já idosa e com pouca energia, concordou com relutância, sem saber da verdadeira intenção de Maria Clara. A viagem foi longa e cansativa. Quando chegaram a um local remoto, Maria Clara conduziu sua sogra até um ponto isolado da estrada, onde a mulher poderia apreciar a paisagem. Estava quieto, muito quieto. E ali, com a tranquilidade do deserto ao fundo, Maria Clara viu a oportunidade de dar um fim ao que ela acreditava ser o obstáculo final para a herança. Ela empurrou Dona Isabel sem piedade para fora do carro, alegando que ela precisava de um tempo sozinha. Mas o que Maria Clara não sabia e nem poderia imaginar era que o destino estava prestes a brincar com ela de maneira cruel. Dona Isabel, cansada e com dificuldades de se locomover, tentou se levantar, mas estava fraca demais. Maria Clara se afastou, deixando-a ali solitária e vulnerável, sem nenhum plano de resgatar a senhora. Ela acreditava que seria o fim de sua história, o fim do obstáculo. Sentindo uma mistura de alívio e ansiedade, ela se retirou para o carro e seguiu o caminho, deixando para trás uma mãe desamparada. No entanto, quando o sol começou a se pôr, algo inexplicável aconteceu. Dona Isabel, em seu último suspiro, foi encontrada por um casal de idosos que passava por aquela estrada deserta. Eles a socorreram, e ao verem que ela estava desorientada, prestaram os primeiros socorros, levando-a a um local mais seguro. Dona Isabel estava viva, mas o que Maria Clara não sabia era que essa história estava longe de terminar. Dona Isabel estava quase sem forças quando o casal de idosos a encontrou naquela estrada deserta. Ela mal podia acreditar que estava viva. Sentia-se fraca e desorientada, mas a gentileza do casal foi o que a manteve ali, na fronteira entre a vida e a morte. Após receber cuidados imediatos, ela foi levada até uma pequena casa que os idosos possuíam, onde poderia descansar e recuperar-se. As horas passavam lentamente, e Dona Isabel mal conseguia entender o que havia acontecido. Tudo parecia um pesadelo distante, uma sensação de abandono que ela jamais imaginaria que experimentaria. Naquela noite, enquanto os idosos se preparavam para lhe oferecer uma refeição simples, Dona Isabel começou a recobrar seus sentidos. Lembrou-se das últimas palavras de Maria Clara, do olhar frio e calculista da esposa de seu filho, e por um momento a raiva e a tristeza tomaram conta de seu coração. Sentia-se traída, enganada. Como pôde ela fazer isso comigo? Como meu próprio filho, Alberto, permitiu que isso acontecesse? Eram perguntas que não saíam da sua mente.
Foi então que, depois de um tempo de silêncio, Dona Isabel se sentou na cama e, com a voz embargada, começou a contar aos idosos o que realmente havia acontecido. Ela lhes falou sobre a viagem para o deserto, sobre o abandono, sobre como Maria Clara a empurrou para aquele local desolado, com a intenção de deixá-la morrer. Sua voz tremia, não apenas pelo medo e pela dor física, mas também pela profunda decepção que sentia. A mulher que havia considerado uma parte da família, agora a traíra de forma tão brutal. A verdade estava mais clara do que nunca para Dona Isabel. Ela sabia que não poderia ficar ali, sozinha, sem fazer nada. E foi então que, com um olhar determinado, ela pediu que os idosos fizessem algo que parecia impossível: ligar para um amigo de seu filho Alberto. Há uma pessoa que pode ajudar, ele era muito próximo de Alberto, disse Dona Isabel, com a voz mais firme agora. Mas eu preciso que você ligue para ele. Preciso falar com ele. O casal, embora surpreso com o pedido de Dona Isabel, compreendeu a urgência na voz dela e, com certo receio, pegou o telefone. O número que Dona Isabel forneceu era de alguém que ela acreditava havia estado ao lado de Alberto durante anos, um bom amigo de seu filho que poderia ajudá-la a descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo. Ela explicou que achava que o filho estava morto, já que ninguém lhe falara nada sobre ele nos últimos tempos. Mas o que ela não sabia era que Alberto estava vivo. Ele não havia morrido no acidente, como todos pensavam. Na verdade, ele estava em coma, lutando pela vida durante meses, e ninguém havia informado Dona Isabel sobre sua condição. Você precisa ligar para ele, repetiu, com um misto de urgência e medo. Diga que sou eu, Dona Isabel. Ele precisa saber o que aconteceu. O casal de idosos, após muita relutância, fez a ligação. Quando o telefone tocou, uma voz grave atendeu do outro lado da linha. Alô? Disse a voz masculina, cheia de preocupação. Quem está falando? Sou eu, Dona Isabel, a mãe de Alberto, respondeu ela, tentando esconder a emoção que estava prestes a explodir. Eu estou em uma situação desesperadora. Preciso que venha me buscar, por favor. O amigo de Alberto, chamado Carlos, imediatamente percebeu a gravidade da situação. Dona Isabel explicou brevemente o que havia ocorrido, sem saber que estava prestes a receber uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Não se preocupe, Dona Isabel. Eu vou imediatamente buscar lá, disse Carlos, sem hesitar. Quando a ligação terminou, Dona Isabel olhou para os idosos com um brilho de esperança nos olhos. Carlos chegaria logo e ela teria uma chance de revelar toda a verdade para ele. Mas, antes disso, ela se permitiu um momento de reflexão. Não conseguia entender como Maria Clara havia sido capaz de uma atitude tão impiedosa. Mas agora tudo estava mais claro. Sua única preocupação era com Alberto. Ele estava vivo, e ela finalmente teria a chance de se reaproximar dele. Enquanto isso, Carlos se preparava para a viagem. Ele sabia que tinha que ser rápido. Algo no tom de voz de Dona Isabel o fizera perceber que havia mais naquele caso do que ele imaginava. Ele estava determinado a chegar até ela e trazer respostas. A viagem para o deserto seria longa, mas a missão estava clara em sua mente. Ajudar a mãe de seu amigo a se reerguer e, finalmente, descobrir a verdade sobre o que havia acontecido com Alberto. E o que ele encontraria ali, ao chegar, seria algo que ninguém jamais esperaria. Carlos dirigia com pressa, o carro cortando a imensidão do deserto. Dona Isabel estava em silêncio ao seu lado, seus olhos fixos na estrada, mas sua mente estava em um turbilhão de pensamentos. A mulher idosa nunca imaginara que seu encontro com o amigo de seu filho Carlos tomaria um rumo tão inesperado. Ela mal sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. A cada quilômetro que passava, um medo crescente se instalava em seu peito. O que ela pensava ser o fim de sua história, a morte de seu filho Alberto, estava prestes a ser desmentido de forma devastadora. Carlos estava tenso, mas sentia que não podia mais adiar a conversa. Ele sabia que Dona Isabel precisava entender a gravidade da situação.
pois o que ela pensava ser a morte de seu filho era na verdade um engano terrível. Ele não sabia como ela reagiria à verdade, mas sabia que era a hora de colocar as cartas na mesa. Senhora Isabel, começou Carlos, com a voz grave e firme, preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo o que você sabe sobre Alberto. Dona Isabel virou lentamente a cabeça para ele, seus olhos cansados, mas curiosos. A expressão de desconfiança que sempre carregara se misturava agora com um medo sutil. O que aconteceu com meu filho, Carlos? Eu não sei mais o que pensar. Eu sempre soube que algo estava errado, mas nunca imaginei que ele fosse. Carlos interrompeu-a suavemente, sem permitir que ela terminasse a frase. Dona Isabel, seu filho Alberto não morreu no acidente. Ele está vivo. As palavras de Carlos pareciam impossíveis de processar. Dona Isabel ficou paralisada, com os olhos arregalados, sem saber como reagir. Por um momento, o tempo pareceu parar, e tudo ao seu redor se tornou borrado, como se ela estivesse em um pesadelo. O quê? Como assim vivo? Sua voz tremia. Ela havia enterrado o filho, feito luto, acreditando que o acidente de carro o havia levado para sempre. Agora, de repente, Carlos estava lhe dizendo que ele estava vivo? Eu sei que isso parece inacreditável. Dona Isabel, continuou Carlos, observando a mãe de Alberto com atenção. Mas Alberto não morreu. Ele ficou em coma profundo por mais de 3 meses. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Mas a verdade é que ele nunca soube o que estava acontecendo. Dona Isabel estava em choque, lutando para entender o que Carlos lhe dizia. Ela estava ali, à beira de um deserto, ouvindo algo que parecia impossível. Como você pode ter certeza disso? Ela perguntou, com a voz fraca. Por que ninguém me disse isso? Como ninguém me avisou? Carlos olhou para ela com pesar, sabendo que a dor e a confusão de Dona Isabel eram imensas. É complicado, Dona Isabel. Quando Alberto estava em coma, ninguém sabia ao certo se ele iria sobreviver. Mas depois de algum tempo, a situação foi mantida em segredo, e ninguém, nem você, sabia da sua condição. Tudo isso foi escondido. O olhar de Dona Isabel se encheu de raiva e tristeza. Ela sentiu uma pontada profunda em seu coração. Como puderam esconder de ela a verdade sobre seu próprio filho? Mas por quê? Quem fez isso? Por que ninguém me contou? Carlos respirou fundo e, com um olhar carregado de seriedade, respondeu. Maria Clara, Dona Isabel. Ela foi a pessoa que manteve tudo em segredo. Ela sabia da condição de Alberto, mas optou por não te informar. Não só isso, ela também fez com que todos acreditassem que ele havia falecido. Ela queria que você pensasse que ele estava morto. E isso foi feito para que ninguém contestasse o controle da herança. As palavras de Carlos caíram como uma bomba. Dona Isabel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Maria Clara, ela fez isso? Minha nora, a mulher que sempre achei tão educada, tão confiável, como ela pôde fazer isso com seu próprio marido? Com o filho dela? Carlos assentiu com gravidade, a tristeza estampada em seu rosto. Sim, Dona Isabel. Maria Clara tentou esconder tudo. Ela sabia que, se Alberto estivesse vivo, ele poderia desmascarar o que ela estava fazendo para ficar com a herança. Ela te considerava um obstáculo. E foi isso que a motivou a tomar essa decisão. Ela queria eliminar qualquer chance de você herdar algo. Então optou por te deixar ali, naquela estrada deserta, sem misericórdia. O choque de Dona Isabel foi absoluto. Seu coração, já partido pela perda de seu filho, agora estava sendo dilacerado pela traição de sua própria nora. Maria Clara, a mulher que ela havia aceitado em sua família, estava disposta a matar, lá para garantir o controle da fortuna. Então, meu filho, Alberto está vivo e ele não sabia disso? Ele não sabia que a mulher dele estava fazendo isso? E tudo isso aconteceu enquanto ele estava em coma? Dona Isabel mal conseguia manter a voz firme. Ela sentia uma mistura de emoções, dor, raiva e um imenso desejo de justiça. Sim, disse Carlos, mas Alberto está acordando agora. Ele está começando a entender o que aconteceu, e ele quer descobrir a verdade. É por isso que estou indo buscá-la, Dona Isabel.
Nós vamos confrontar Maria Clara. E Alberto vai finalmente saber tudo. Dona Isabel olhou para Carlos, com os olhos lacrimejados, mas a determinação brilhando neles. Eu preciso vê-lo, Carlos. Eu preciso dizer a ele que estou viva. Eu preciso mostrar a ele o que essa mulher fez. Maria Clara precisa pagar pelo que fez. Carlos, com um suspiro pesado, concordou. Nós vamos juntos, Dona Isabel. E Alberto vai saber a verdade. O carro seguiu seu caminho, agora mais rápido, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte do deserto. Dona Isabel sabia que não havia volta. A verdade estava prestes a ser revelada. E Maria Clara, que pensava ter tudo sob controle, logo se veria diante das consequências de seus próprios erros. A história de traição, vingança e desespero estava apenas começando a se desenrolar. E ninguém, nem Maria Clara, poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. O silêncio no carro parecia pesar mais a cada quilômetro percorrido. Dona Isabel olhava pela janela, ainda processando tudo o que Carlos havia acabado de revelar. A sensação de traição a corroía por dentro, mas a angústia de não saber o que havia acontecido com Alberto nos últimos meses era o que mais angustiante. Ela sentia uma necessidade crescente de justiça, de ver Maria Clara pagar por tudo o que havia feito. Mas também sabia que, para isso, precisavam de mais do que palavras. Precisavam de provas, e essas provas estavam a caminho. Carlos, que dirigia com a expressão tensa, parecia estar pensando no mesmo. Ele sabia que não podia voltar atrás agora. O que estava em jogo não era apenas a vida de Dona Isabel, mas também a integridade de Alberto. Acreditava que o amigo, ainda sem entender completamente o alcance da traição de sua esposa, precisava ver a verdade em sua totalidade para poder agir. Senhora Isabel, começou Carlos, ainda com o olhar fixo na estrada. Além do que te falei, nós precisamos ter certeza de que temos as provas de tudo o que Maria Clara fez, para que ela não consiga negar ou manipular a história quando confrontada. Dona Isabel, que antes estava tão imersa em seus próprios sentimentos de dor e frustração, finalmente olhou para Carlos, seus olhos agora mais alertas. O que você quer dizer com provas? Como podemos provar que ela tentou nos matar? Eu não entendo. Será que conseguimos? Carlos olhou para ela com uma determinação renovada. Sim, Dona Isabel. Temos provas, mas precisamos ser rápidos. Lembra-se daquele dia, quando você foi deixada no deserto? Você deve se lembrar que Maria Clara deixou você para morrer. Ela te abandonou sem pensar, mas não foi só isso. Ela não fez isso sozinha. Ela contou com a ajuda de um motorista para garantir que você fosse deixada naquela estrada isolada. E durante esse processo, há algo muito importante que não deve passar despercebido. Dona Isabel sentiu um arrepio. Ela lembrava-se de tudo com clareza, o sentimento de ser jogada à própria sorte, sem ninguém para ajudar. Mas ela também lembrava da sensação de ser observada, de ter algo estranho acontecendo por trás de tudo aquilo. O motorista. Você quer dizer que ele? Carlos acenou com a cabeça. Sim, o motorista foi contratado por Maria Clara. E, na verdade, ele tem se mostrado arrependido de ter participado disso. Ele começou a perceber o que estava acontecendo e decidiu cooperar com a investigação. Ele tem informações cruciais sobre o plano dela, sobre como ela estava arquitetando tudo. Dona Isabel estava boquiaberta, mas não podia negar que uma chama de esperança começava a nascer dentro dela. Se o motorista realmente tivesse se arrependido, se ele tivesse se voltado contra Maria Clara, isso poderia ser a chave para desmascará-la. Mas... e quanto a Alberto? Perguntou Dona Isabel, ainda em dúvida. Se ele estava em coma, como ele poderia saber de tudo isso? Carlos, sem desviar os olhos da estrada, suspirou. Alberto estava inconsciente, sim, mas ele foi monitorado por médicos. Quando acordou, demorou algum tempo para recuperar a consciência e compreender o que tinha acontecido com ele. Durante esse período, os médicos mantiveram tudo em sigilo, mas, durante o processo de recuperação, Alberto teve acesso a algumas informações que ele acreditava serem irrelevantes na época.
mas que agora fazem todo o sentido. A revelação fez Dona Isabel sentir que tudo estava começando a se encaixar. Mas as perguntas ainda pairavam em sua mente. Como tudo poderia ter sido orquestrado de forma tão cruel? Como alguém que ela considerava parte da família poderia ter feito isso com ela e com o próprio filho? Então, vocês têm testemunhas, disse Dona Isabel, seus olhos brilhando de determinação. Temos a ajuda do motorista. E temos o que mais? Carlos olhou para ela, com uma expressão grave. Temos também registros de conversas, evidências de que Maria Clara estava organizando tudo e até mesmo mensagens de texto que mostram sua intenção de garantir que você, Dona Isabel, não fosse mais uma ameaça para a herança de Alberto. O advogado de Maria Clara, que até então era fiel a ela, também começou a se incomodar com o rumo das coisas. Ele foi outro a se arrepender e passou a fornecer informações valiosas. Ele sabe muito sobre o que ela fez. Muito. Dona Isabel sentiu um alívio misturado com uma raiva latente. Ela agora tinha algo concreto, algo palpável. Maria Clara, que havia se mostrado tão implacável e manipuladora, finalmente começava a ser desmascarada. Então é isso? Temos tudo o que precisamos para enfrentá-la? Perguntou Dona Isabel, sua voz firme e carregada de tensão. Carlos acenou com a cabeça. Sim, agora precisamos seguir para a casa de Maria Clara e garantir que ela enfrente as consequências do que fez. Ela não pode sair impune, não depois de tudo o que aconteceu. Enquanto o carro avançava pela estrada, Dona Isabel não conseguia deixar de pensar em tudo o que estava prestes a acontecer. Ela sabia que este momento era crucial. Maria Clara, a mulher que havia se infiltrado em sua família e conquistado a confiança de todos, agora estava prestes a pagar por seus atos. Mas mais importante do que a vingança ou a justiça, era a certeza de que Alberto saberia a verdade. A mentira estava finalmente sendo desfeita, e Dona Isabel poderia olhar nos olhos de seu filho e contar-lhe tudo o que ele precisava saber. A chegada à casa de Maria Clara estava próxima, e a tensão no ar era palpável. Ambos sabiam que nada mais poderia ser adiado. Maria Clara havia cometido um erro, e como toda mentira, ele estava prestes a ser revelado. Quando a verdade fosse exposta, ela teria que enfrentar não apenas a perda de tudo o que havia construído com base na mentira, mas também a perda da confiança de todos ao seu redor. Agora, era hora de confrontá-la. O carro acelerava pela estrada deserta enquanto o vento quente do deserto batia contra as janelas. Dona Isabel e Carlos estavam mais próximos de Alberto do que jamais imaginavam, mas ainda havia um obstáculo a superar. Antes de tudo, precisavam garantir que ele estivesse completamente recuperado. O que estava prestes a acontecer exigia que Alberto estivesse em sua melhor forma, fisicamente e emocionalmente. Nada poderia ser feito de forma apressada. A verdade precisava ser revelada de maneira impecável, e isso exigia paciência. Quando finalmente chegaram ao hospital, Carlos estacionou em frente à entrada principal. A luz suave do entardecer refletia nas vidraças do prédio, e Dona Isabel, com um aperto no peito, olhou para a porta com os olhos marejados. Ali estava o homem que ela havia acreditado estar perdido para sempre. Seu filho estava ali numa cama de hospital, mas ele estava vivo. Eles entraram juntos, e Carlos foi até o balcão de recepção. Ele trocou algumas palavras rápidas com a enfermeira que estava de plantão, e logo os conduziram até o quarto onde Alberto estava. Quando a porta se abriu, Dona Isabel mal podia conter as lágrimas ao ver seu filho deitado na cama. Ele estava pálido, mas os olhos estavam vivos. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou, e a emoção tomou conta do ambiente. "Alberto!" exclamou Dona Isabel, sua voz tremendo. O filho sorriu fraco, ainda fraco, mas com um brilho nos olhos. "Mãe, você está viva?" Ele pareceu confuso, como se ainda estivesse tentando acreditar em tudo o que acontecera. Ele sabia da morte aparente, sabia que a situação era estranha, mas não imaginava que isso fosse parte de uma mentira tão grande. "Sim, meu filho, eu estou viva", ela disse, com a voz quebrando. "Eu fui deixada naquele deserto para morrer, mas eu lutei. E agora,
Nós vamos colocar fim a essa mentira, Alberto. Agora, você vai saber a verdade. Alberto olhou para ela, confuso, mas logo a compreensão começou a surgir. Ele se sentou na cama com dificuldade, mas a determinação em seus olhos era inegável. O que está acontecendo, mãe? O que você quer dizer com isso? Carlos entrou na conversa, explicando o que havia ocorrido com clareza, sem deixar de ressaltar a gravidade de tudo. Ele explicou como Maria Clara, esposa de Alberto, havia orquestrado sua falsa morte e o abandono de Dona Isabel no deserto. Ele falou sobre o motorista que tinha ajudado e se arrependido, e as provas que estavam sendo reunidas. A raiva tomou conta de Alberto. Ele sentia uma mistura de incredulidade e dor, mas também uma raiva crescente. Como puderam fazer isso com ele e com a mãe dele, a mulher que havia dedicado sua vida a proteger a família? Não conseguia entender o que havia acontecido durante todo esse tempo em que esteve inconsciente. Mas agora, finalmente, as peças estavam se encaixando. Maria Clara, ela fez isso? Alberto sussurrou, o olhar cheio de dor. Ela tentou matar minha mãe e me deixar para morrer, tudo por causa de dinheiro? Carlos assentiu com firmeza. Sim, ela fez isso para ficar com a herança, Alberto. Ela não queria que você soubesse da verdade. Ela pensou que, se você estivesse morto, ela ficaria com tudo. Alberto estava em silêncio, perdido em pensamentos. Ele sabia que tinha que se recuperar completamente para enfrentar a situação e colocar um fim àquilo. Ele ainda estava fraco, mas a determinação crescia dentro dele. Ele não podia mais viver na escuridão. Ele precisava voltar para casa, confrontar sua esposa e colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas. Eu vou ficar bem, ele disse, com um olhar resoluto. Quero ir até lá agora, mãe. Quero confrontar Maria Clara. Dona Isabel, embora ainda profundamente afetada por tudo o que acontecera, concordou. Eu estarei com você, filho. Eu sempre estarei ao seu lado. E foi assim que, após alguns dias de recuperação, Alberto finalmente se sentiu pronto para encarar Maria Clara e o que quer que ela tivesse planejado para ele e sua mãe. Eles estavam prontos para dar o próximo passo. E Maria Clara não poderia mais escapar. A noite havia caído quando o carro de Carlos finalmente parou em frente à casa de Maria Clara. O ambiente parecia calmo e pacífico, mas sabiam que aquilo seria uma fachada. Dentro, a festa que Maria Clara havia planejado para comemorar sua vitória sobre todos estava em pleno andamento. Música alta, risos e pessoas se divertindo, alheias ao drama que estava prestes a acontecer. Mas logo, quando Maria Clara menos esperava, a porta foi aberta. Alberto e Dona Isabel entraram na casa. Todos os olhares se voltaram para eles, surpresos com a presença deles, os dois vivos, de pé diante de todos. O choque foi imediato. Maria Clara estava no meio de uma conversa quando os viu. Ela congelou. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu e ela recuou alguns passos, sem conseguir acreditar no que via. Ali estavam eles, os dois, de pé, vivos. Alberto parecia mais forte do que nunca, e Dona Isabel, embora ainda visivelmente abalada, estava cheia de uma força nova, uma força alimentada pela verdade. O silêncio tomou conta da sala, e Maria Clara não conseguia esconder a expressão de pavor. Ela olhou para os dois, em pânico. E quando viu a polícia entrando logo atrás de Alberto e Dona Isabel, a realidade de sua derrota caiu sobre ela com todo o peso. Ela tentou se mover, tentava fugir, mas a dor do desespero era visível em seu rosto. Sem conseguir lidar com a situação, Maria Clara desmaiou, caindo no chão como se o peso da culpa fosse demais para ela suportar. A polícia se aproximou dela enquanto Alberto e Dona Isabel permaneciam ali observando. A vergonha estava estampada no rosto de Maria Clara. Ela sabia que tudo estava acabado. Não havia mais como escapar das consequências de seus atos. Alberto olhou para ela com os olhos frios, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a justiça seria feita. Ele podia finalmente olhar para sua mãe e dizer: "Está tudo bem, mãe. Agora, vamos deixar o passado para trás." A verdade havia triunfado. E com ela,
a esperança de um futuro livre da mentira e da traição. O peso do momento ainda pairava no ar quando Maria Clara foi levada pela polícia. A festa que antes parecia ser uma celebração de vitória agora se transformara em uma cena de desespero. Alberto, ao lado de sua mãe, observava a situação com um misto de raiva e alívio. O que Maria Clara havia feito, o sofrimento que ela causou, estava finalmente sendo exposto para todos. Mas, enquanto a justiça seguia seu curso, havia uma coisa que ainda estava muito viva no coração de Dona Isabel: o agradecimento aos desconhecidos que haviam sido sua salvação. Alberto, disse Dona Isabel, com a voz suave, mas cheia de emoção. Antes de qualquer coisa, preciso te contar algo. Algo muito importante. Quando eu estava lá naquele deserto depois de ter sido abandonada, um casal de idosos me encontrou. Eles me salvaram, me deram água, me acolheram. Sem eles, eu não teria sobrevivido. Alberto olhou para sua mãe, surpreso. Ele sabia o quão difícil havia sido aquele período para ela, mas não imaginava que tivesse sido ainda mais sombrio do que ele havia pensado. A ideia de sua mãe sozinha, perdida e à mercê da morte em um deserto imenso, era quase insuportável. Mas, ao ouvir ela mencionar o casal que a salvara, uma onda de gratidão tomou conta dele. Então foi graças a eles que você conseguiu sobreviver? Alberto perguntou, sua voz carregada de emoção. Dona Isabel assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Sim, meu filho. Sem eles eu não teria encontrado forças para sair daquela situação. Eles me alimentaram, me cuidaram, me deram a esperança de que tudo ia ficar bem. Eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim. Alberto ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre o que sua mãe dizia. Ele sabia que, embora a verdade sobre Maria Clara fosse dolorosa e o caminho fosse longo até a completa justiça, havia algo que não podia ser esquecido: a bondade de estranhos que, sem hesitar, estenderam a mão em um dos momentos mais sombrios da vida de sua mãe. Ele sentiu uma necessidade imediata de retribuir aquilo. Eu vou encontrá-los, mãe. Eu vou pessoalmente agradecer a esse casal. Eles não sabem o quanto foram importantes para nós. Não podemos simplesmente esquecer o que fizeram. Eles merecem algo em troca, disse Alberto, a determinação em sua voz clara como cristal. Dona Isabel sorriu com os olhos marejados. Ela sabia que Alberto era um homem de caráter, e a ideia de que ele fosse até aquele casal para expressar sua gratidão a aqueceria o coração deles de uma forma que palavras nunca poderiam fazer. Isso me faria muito feliz, Alberto. Eles merecem toda a nossa gratidão, e mais. Nos dias seguintes, Alberto fez questão de encontrar o casal de idosos. Ele não sabia onde estavam, mas sabia que precisava encontrá-los. Após algumas buscas, ele soubera que eles moravam em uma cidade vizinha, em uma pequena casa no campo. Um pouco antes do anoitecer, ele e Dona Isabel seguiram para o local. A viagem foi silenciosa, ambos com pensamentos diferentes, mas com um propósito em comum: agradecer àqueles que, com um simples gesto de bondade, haviam mudado o curso de suas vidas. Quando chegaram à pequena casa de campo, a primeira coisa que chamou a atenção foi a simplicidade e a paz do lugar. O terreno era cercado por flores silvestres, e uma árvore de figo sombreava a entrada da casa. Alberto sentiu um aperto no peito ao pensar na generosidade daqueles que moravam ali. Como poderia ele retribuir algo tão grandioso? Bateram à porta, e poucos minutos depois, um homem idoso de cabelos grisalhos e uma mulher com um sorriso amável abriram a porta. Eles eram como qualquer outro casal de idosos, com as mãos calejadas pelo trabalho e a sabedoria de quem viveu muitas experiências. O homem, com uma bengala em uma das mãos, olhou para Alberto com um olhar curioso. "Posso ajudar?" perguntou o idoso, com uma voz calma. Alberto engoliu em seco antes de falar. Senhor, sou Alberto, filho de Dona Isabel. Ela foi a mulher que vocês ajudaram naquele dia no deserto. Minha mãe ficou muito tempo sem saber o que aconteceu, mas eu queria pessoalmente agradecer a vocês por tudo que fizeram. Sem vocês, ela não teria sobrevivido. O casal se olhou com surpresa.
A mulher, com as mãos trêmulas, colocou a mão no peito. Você é o filho de Dona Isabel? Oh, meu Deus, como vocês estão? Eu não sabia que ela tinha um filho. Foi tudo o que podíamos fazer, meu filho. Só fizemos o que qualquer um faria por um ser humano em necessidade. Alberto sorriu, sentindo uma enorme gratidão. Vocês fizeram mais do que qualquer um faria. Vocês salvaram a vida dela. Isso significa o mundo para mim. Eu não posso expressar em palavras o quanto somos gratos. Dona Isabel, que estava ao lado de Alberto, deu um passo à frente. Sua voz tremia, mas ela não podia mais conter as lágrimas. Eu não sei como agradecer. Quando eu estava perdida, sem esperança, vocês me deram tudo o que eu precisava para seguir em frente. Nunca poderei retribuir o suficiente. O casal, com a humildade que os caracterizava, sorriu e balançou a cabeça. Não precisam nos agradecer. Fizemos isso porque era o certo. Isso é tudo o que importa. Vimos uma pessoa em sofrimento e a ajudamos. Mas Alberto não podia deixar isso passar sem retribuir. Ele havia refletido sobre tudo o que acontecera e sabia que essas pessoas precisavam saber o quanto seu gesto era significativo. Eu não posso simplesmente aceitar que vocês se contentem com isso, disse ele com firmeza. Eu quero garantir que vocês tenham uma vida confortável. Como agradecimento, gostaria de ajudá-los com o que precisarem. Eu vou comprar uma casa melhor para vocês. Oferecer uma quantia para que vivam com dignidade, sem preocupações. O casal olhou para ele, surpreso e tocado pela generosidade. Não precisamos de muito, meu filho. Já temos o suficiente para viver felizes. Mas, se você deseja nos ajudar, pedimos apenas que cuide de sua mãe e de sua própria vida. Isso é tudo o que queremos. Alberto, com o coração aquecido pela humildade do casal, sorriu. Claro, mas aceitem o que eu estou oferecendo. Isso não é apenas uma ajuda, é um agradecimento, um gesto que vem do fundo do meu coração. Depois de algumas palavras de despedida, Alberto e Dona Isabel partiram, sabendo que havia feito a coisa certa. O casal havia tocado suas vidas de uma forma que ninguém mais poderia. Eles tinham algo mais valioso que qualquer dinheiro. A bondade e a generosidade que, em tempos de escuridão, haviam iluminado o caminho de alguém que agora podia retribuir com toda a sua força. Enquanto o carro de Alberto se afastava, ele olhou para sua mãe, sentindo-se mais em paz do que nunca. A vida deles havia sido marcada por traições e enganos. Mas, ao final, o amor e a gratidão eram mais fortes do que qualquer dor que pudessem ter carregado. Eles agora estavam prontos para recomeçar. Após o encontro com o casal de idosos, Alberto e Dona Isabel se sentiram mais leves, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. A bondade daqueles desconhecidos, que ajudaram sua mãe sem esperar nada em troca, os havia tocado profundamente. Eles estavam certos de que, embora a dor causada por Maria Clara e a traição de sua esposa fosse difícil de esquecer, as pessoas que realmente importavam estavam ao seu redor. Agora, com o apoio de Carlos, que se manteve firme ao lado deles durante toda a aprovação, a família sentia-se fortalecida. Mas ainda havia algo que estava consumindo o coração de Alberto. O que fazer com a herança e o futuro da família? Ele sabia que sua mãe tinha direito a uma parte significativa do que tinha sido deixado, mas sabia também que as coisas estavam longe de serem simples. Maria Clara ainda tinha amigos influentes, e muitos estavam dispostos a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que ela saísse impune. Mas ele estava disposto a lutar, não só por ele mesmo e por sua mãe, mas também por aquelas pessoas que tinham sido injustiçadas ao longo dos anos. Eu não posso ficar de braços cruzados, mãe, disse Alberto, enquanto observava o horizonte pela janela de sua casa. Eu sei que o passado não pode ser apagado, mas a verdade precisa ser revelada. Maria Clara não pode sair ilesa disso. Ela tentou destruir nossa vida, nossa família. Ela quase matou você, mãe. E não podemos permitir que ela continue impune. Dona Isabel, sentada à mesa, olhou para o filho com um sorriso triste. Eu sei, Alberto. Eu sei o quanto você quer justiça, mas é um caminho difícil. Estamos mexendo com pessoas poderosas, pessoas que farão de tudo para nos calar.
Você tem certeza de que está pronto para enfrentar isso? Alberto respirou fundo. Ele sabia que a luta não seria fácil. Maria Clara, apesar de ser uma mulher cruel, tinha uma rede de aliados que fariam qualquer coisa para protegê-la. Mas, apesar do medo e da dúvida, ele estava determinado. Eles não poderiam permitir que o que aconteceu se perdesse nas sombras. Eles precisavam levar o caso até o fim para que a verdade fosse conhecida. Eu estou pronto, mãe. Eu vou até o fim. Por você, por nós. Por todos que Maria Clara destruiu em seu caminho. Nos dias seguintes, Alberto reuniu toda a documentação necessária para apresentar seu caso. Ele sabia que não seria suficiente apenas contar o que aconteceu. Era preciso provas. Então, junto com Carlos, procuraram por mais testemunhas e juntaram mais evidências que comprovassem as intenções de Maria Clara. Eles tinham gravações de conversas, imagens e documentos que mostravam como ela havia manipulado a situação para se beneficiar. Mesmo com tudo isso, Alberto sabia que não seria fácil. Mas ele não iria desistir. Dona Isabel, por sua vez, começava a refletir sobre a vida que ela tinha levado antes de tudo isso. Ela sempre foi uma mulher de fé. Uma mulher simples, que acreditava em família e em amor. Mas o que havia acontecido com ela? Como ela havia sido tão facilmente enganada por alguém em quem confiava tanto? Ela olhava para Alberto e sentia um imenso orgulho de vê-lo tão determinado. Ele tinha a mesma força que ela tinha tido no passado, a força que ela achava ter perdido. Alberto, meu filho, ela disse, com a voz suave, enquanto ele mexia nos papéis na mesa. Não sei o que seria de mim sem você. Sei que você passou por muita dor, mas o que estamos vivendo agora é o que importa. Estamos vivos e podemos recomeçar. Podemos seguir em frente. Alberto sorriu, mas o sorriso era melancólico. Ele sabia que a dor que sua mãe sentia jamais poderia ser completamente curada. A traição, o abandono, a perda eram feridas que demorariam a sarar, mas a determinação em seu coração o impulsionava. Ele queria dar à mãe uma nova chance, uma nova vida. Ele queria recomeçar. E para isso, era preciso acabar com as sombras do passado. Naquela noite, depois de mais uma reunião com o advogado, Alberto decidiu ir até a casa de Maria Clara. Ele sentia que estava pronto para enfrentá-la. De uma vez por todas, ele não iria permitir que ela continuasse a manipular tudo e todos. Era hora de colocar um fim na mentira. Quando ele chegou à casa dela, a casa estava silenciosa. Não havia festa, não havia música, mas a sensação de tensão estava no ar. Alberto sabia que, quando ele cruzasse aquela porta, nada mais seria o mesmo. Ele estava prestes a confrontar a mulher que quase destruiu sua família, que tentou matar sua mãe, que havia traído sua confiança. Maria Clara estava sentada na sala, sozinha, como se esperasse por ele. Quando viu Alberto entrar, seu rosto se transformou em uma máscara de choque e medo. Ela tentou se levantar, mas Alberto levantou a mão, sinalizando para que ela ficasse onde estava. Você sabia, não sabia? Ele disse, sua voz firme mas carregada de dor. Sabia que minha mãe estava viva. Sabia que ela estava sendo deixada para morrer no deserto. E ainda assim você fez isso. Por dinheiro. Pela herança. Maria Clara engoliu em seco. Ela sabia que não podia mais fugir. Alberto, por favor, você não entende. Eu fiz isso porque eu não podia perder tudo. Eu achei que seria mais fácil assim. Mais fácil? Alberto respondeu, o tom de incredulidade misturado com raiva. Você tentou matar minha mãe. Como pode justificar isso? Como você justifica quase destruir uma família inteira por egoísmo e ganância? Ela hesitou, procurando palavras que não viriam. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas eram lágrimas de desespero. Ela sabia que estava perdida. Eu não queria fazer isso. Eu só não sabia o que mais fazer. Alberto deu um passo à frente, mais próximo dela. Você não tem desculpas, Maria Clara. E agora, todos saberão quem você realmente é. Maria Clara olhou para ele, a derrota estampada em seu rosto. Você vai contar a todos, não vai? Sim, respondeu Alberto com firmeza. Eu vou contar a todos. E você vai pagar pelo que fez. Não por vingança, mas porque é a única maneira de a justiça ser feita.
Naquele momento, o peso da culpa foi evidente em Maria Clara, mas era tarde demais. Alberto estava certo de sua decisão. A verdade seria revelada e a justiça seria feita, não por vingança, mas para garantir que algo tão terrível jamais acontecesse novamente. O caminho para a redenção da sua família passava pela exposição da mentira, pela eliminação daquilo que estava enterrado na escuridão. A partir daquele instante, ele sabia que nada mais seria o mesmo, mas também sabia que, ao lado de sua mãe, ele finalmente poderia seguir em frente. Eles enfrentaram a dor, a perda e a traição, mas agora estavam prontos para lutar pela verdade. O momento do confronto com Maria Clara ainda pairava na mente de Alberto, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. A decisão de trazer à tona toda a verdade sobre sua esposa e a tentativa de assassinato de sua mãe não era algo que ele tomara de ânimo leve. No fundo, ele sabia que havia perdido muito no processo. Não só a confiança na mulher que amava, mas também a ideia de que o mundo poderia ser um lugar justo, onde o bem prevalece. No entanto, naquele momento, uma coisa estava clara para ele. A vida de sua mãe, Dona Isabel, e o futuro deles não poderiam ser baseados em mentiras. A noite parecia mais fria do que nunca, e o ar da cidade tinha um peso denso, como se carregasse todo o sofrimento de um passado recente. Mas Alberto, ao lado de sua mãe, sentia algo diferente, uma força renovada. Eles haviam enfrentado a escuridão juntos, e agora estavam prontos para lutar por um futuro melhor. Na manhã seguinte, a casa de Maria Clara foi invadida pela polícia, levando-a em custódia. A acusação era grave: tentativa de homicídio, fraude e manipulação. Mas a acusação mais dolorosa não vinha das leis, e sim de uma dor profunda que transbordava do coração de Alberto. Ele sabia que nada mais seria igual após o escândalo. A mulher que ele havia amado, com quem compartilhara tantos sonhos, agora era uma estranha, alguém cujas ações eram inaceitáveis. Para ele, o peso da perda era mais pesado do que qualquer condenação judicial. "Você está bem, meu filho?" perguntou Dona Isabel, ao perceber o silêncio profundo de Alberto enquanto ele olhava pela janela, perdido em seus pensamentos. Alberto voltou seu olhar para a mãe. Ela estava ali ao seu lado, com seus olhos bondosos e expressão serena, como sempre fora. Mas ele sabia que ela também carregava uma dor interna, uma dor que ele não podia medir completamente. Dona Isabel, por toda a sua vida, havia acreditado no melhor nas pessoas, sempre disposta a perdoar, a apoiar. E a traição de Maria Clara, a tentativa de assassinato, havia desfeito toda a confiança que ela tinha. "Estou tentando entender tudo isso, mãe", disse Alberto, com a voz embargada. "Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Como é que alguém que a gente ama pode fazer algo assim?" Dona Isabel suspirou e caminhou até ele, colocando uma mão gentilmente em seu ombro. "Às vezes, meu filho, as pessoas tomam caminhos que a gente não entende. Eu passei a vida inteira acreditando no amor e na bondade, mas as sombras do egoísmo e da ganância podem ser muito mais fortes do que imaginamos." "Eu sei, mãe", respondeu Alberto. "Eu sei que o sofrimento que você passou é algo que nunca vou conseguir apagar. E honestamente, eu sinto que parte de mim também se perdeu com tudo isso. Mas a única coisa que posso fazer agora é garantir que isso não se repita. Que Maria Clara e qualquer outra pessoa que tente destruir o que é sagrado enfrente a justiça." Alberto respirou fundo e se afastou da janela, indo até o sofá onde Dona Isabel estava sentada. Ele se sentou ao seu lado, olhando-a nos olhos. "Eu sei que você esperava algo diferente de mim, e sei que a dor que você carrega em seu coração não se resolve apenas com palavras. Mas quero que saiba que, enquanto eu estiver aqui, ao seu lado, nunca mais vamos passar por isso sozinhos. A partir de agora, tudo que importa é a nossa família." Dona Isabel sorriu com suavidade, tocando a mão de seu filho. "Alberto, você sempre foi meu maior presente. Eu me sinto abençoada por ter você em minha vida. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parecia perdido, você sempre esteve lá, me apoiando. Você é a minha força, a minha razão para continuar." Essas palavras ditas com tanto amor e sinceridade
tocaram profundamente o coração de Alberto. Ele sabia que, apesar das dificuldades e das perdas, a maior herança que ele poderia ter recebido era o amor incondicional de sua mãe. E esse amor era a verdadeira fonte de sua força, que o impulsionava a seguir em frente. Naquela tarde, quando o silêncio parecia finalmente tomar luz, Alberto decidiu que era hora de ir além da justiça. Ele precisava fazer algo mais. Ele sabia que a vida, mesmo com toda a dor que carregava, oferecia oportunidades de reconstrução e redenção. A vida deles poderia ser marcada pelo sofrimento e pela traição, mas o amor que existia entre ele e sua mãe tinha o poder de superar tudo. "Eu vou fazer algo especial para você, mãe", disse Alberto com determinação. "Eu quero que a gente tenha a chance de começar de novo, sem as sombras do passado. Eu sei que não podemos esquecer o que aconteceu, mas podemos encontrar um novo caminho, um novo capítulo." Dona Isabel olhou para ele com curiosidade, seus olhos brilhando com emoção. O que você está planejando, meu filho? "Eu quero levar você para um lugar onde possamos descansar. Um lugar onde possamos curar nossas feridas e seguir em frente. Eu encontrei uma casa, uma pequena propriedade fora da cidade, onde poderemos viver sem a pressão e o peso de tudo isso. Quero que você tenha paz. Quero que nós dois possamos encontrar novamente a felicidade." As palavras de Alberto tocaram profundamente o coração de Dona Isabel. Ela não sabia como ele havia conseguido encontrar forças para fazer isso por ela, mas naquele momento, ela sentiu uma onda de gratidão tão forte que as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Ela sabia que, apesar de tudo, sua vida ainda poderia ser preenchida com amor. A vida de ambos ainda poderia ser reconstruída, uma peça de cada vez. "E eu estarei com você, meu filho", disse Dona Isabel, com uma voz firme e emocionada. "Onde você for, eu vou. Não importa o que aconteça. O que importa é que estamos juntos." Essa promessa, simples e pura, era tudo o que Alberto precisava ouvir para saber que, no fim das contas, não importava o que o futuro reservasse. Eles haviam superado o impossível e agora estavam prontos para reconstruir suas vidas, com base na verdade e no amor. E enquanto o sol se punha naquele dia, Alberto sabia que ainda havia muito por fazer. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia algo sólido, algo verdadeiro ao seu lado. O caminho para a recuperação seria longo, mas ele não estava mais sozinho. E juntos, ele e sua mãe eram imbatíveis. O vento suave soprava pela janela da casa nova, balançando as cortinas com uma leveza que Alberto jamais havia sentido antes. Olhava para fora, observando o campo verde que se estendia à sua frente. O mundo parecia diferente ali, como se o próprio ar fosse mais puro, mais tranquilo. A casa, embora simples, estava cheia de vida e de sonhos renovados. O lugar perfeito para recomeçar, longe das lembranças amargas que haviam marcado os últimos meses. Dona Isabel estava na cozinha, mexendo uma panela com um sorriso no rosto, como se aquele simples ato de cozinhar fosse o símbolo de sua recuperação. Ela sentia a paz que tanto almejava, a sensação de que, finalmente, poderia ter de volta um pouco da serenidade que sempre fora característica de sua alma. A vida tinha lhe imposto desafios, mas ela sabia que o amor, o verdadeiro amor, seria o que lhes traria novamente a felicidade. E Alberto, seu filho, sempre esteve ali, ao seu lado, pronto para lutar por ela, por ambos. Alberto entrou na cozinha e olhou para sua mãe com um sorriso terno. "A comida já está no ponto, mãe?" perguntou brincando. Algo que fazia tempos não podia fazer sem o peso das angústias do passado sobre seus ombros. Mas agora ele se sentia leve. Mais leve do que jamais imaginou ser possível. Dona Isabel olhou para ele com um sorriso doce e acenou com a cabeça. "Está quase pronto, meu filho. Mas o que você está pensando? Parece tão distante." Alberto se aproximou, dando um beijo na testa de sua mãe. "Eu estava pensando no quanto nossa vida mudou e no quanto tudo o que vivemos até agora nos trouxe até aqui. Sei que temos muito a reconstruir e sei que será um longo caminho, mas eu sei também que estamos mais fortes e que a gente pode passar por qualquer coisa, contanto que estejamos juntos. Juntos
repetiu Dona Isabel, com os olhos um pouco marejados, mas com o coração tranquilo. Sim, meu filho. Juntos, sempre. Enquanto isso, a vida ao redor começava a florescer. As plantas no jardim que Alberto plantou com tanto carinho começaram a crescer, florescer como a própria renovação de suas vidas. O campo que antes parecia vasto e vazio agora estava cheio de cores e de vida, como se a natureza também estivesse comemorando o recomeço deles. E o tempo, que antes parecia tão implacável, agora se tornava cúmplice de suas esperanças. Com o passar dos meses, Alberto e Dona Isabel se adaptaram à nova vida. A casa era modesta, mas confortável, e ali encontraram a paz que tanto procuravam. A vida estava longe de ser fácil, mas o simples fato de estarem ali um ao lado do outro lhes dava forças. Alberto não precisava mais se preocupar com o peso da herança ou com as intrigas do passado. Ele e sua mãe estavam em um lugar onde a única coisa que importava era a verdade que haviam conquistado com esforço e o amor incondicional que compartilhavam. Uma tarde, quando o sol se estava pondo, Alberto decidiu que era hora de fazer algo mais. Ele sabia que sua mãe, apesar de tudo, nunca havia se esquecido do casal de idosos que a havia encontrado no deserto e a resgatou, sem hesitar. Dona Isabel falava deles com tanto carinho e gratidão, e Alberto sabia que era hora de retribuir o que eles haviam feito. Ele pegou o telefone e fez a ligação que sabia que sua mãe gostaria de receber. Alô, Dona Laura. Ele falou ao ouvir a voz da idosa ao telefone. Aqui é Alberto. Eu só queria agradecer, em nome da minha mãe, por tudo que você e seu marido fizeram por ela. Se não fosse por vocês, nossa vida teria sido completamente diferente. Dona Laura, com a voz suave e cheia de emoção, respondeu. Alberto, você não precisa agradecer. Ajudar a sua mãe foi a coisa mais certa que fizemos. Ela é uma mulher incrível e foi um prazer imenso poder ajudá-la. Mas o que realmente me alegra é saber que ela está bem agora, que está com você e que vocês estão recomeçando a vida. Isso é tudo o que importa. Alberto sentiu seu coração aquecer ao ouvir as palavras de Dona Laura. Nós nunca esqueceremos o que vocês fizeram por nós. E agora queremos fazer algo por vocês. Minha mãe está bem e eu estou bem. Então queremos ajudá-los. Vamos encontrar um lugar para vocês, algo confortável, e também ajudá-los com o que precisarem. A voz de Dona Laura se quebrou com a emoção. Alberto, isso é mais do que poderíamos imaginar. Fico sem palavras. Você não tem ideia do quanto isso significa para nós. Vamos ficar tranquilos. E o que vocês puderem nos ajudar já é mais do que suficiente. Não, Dona Laura, Alberto insistiu. Vocês merecem mais. A bondade que mostraram para minha mãe merece ser retribuída. Quero que tenham uma vida confortável também. Vamos fazer isso juntos. E assim, Alberto e Dona Isabel, com o apoio de uma pequena quantia em dinheiro que haviam guardado, compraram uma casa para Dona Laura e seu marido. Eles queriam garantir que o casal de idosos pudesse viver de maneira tranquila e sem preocupações. Afinal, foram eles os verdadeiros heróis daquela história. A gratidão de Alberto por aqueles que ajudaram sua mãe foi profunda, e ele sabia que, apesar de tudo que passara, a vida ainda podia oferecer beleza, compaixão e amor. Meses se passaram e a casa de Alberto e Dona Isabel floresceu. Eles encontraram paz, se reconstruíram e sentiram o peso das dificuldades desaparecer aos poucos. O amor que compartilhavam e a força com que se apoiavam foram a base do seu recomeço. Com o tempo, Alberto encontrou novos sonhos para perseguir. Ele sentiu que, agora mais do que nunca, poderia construir um futuro sólido e livre das sombras do passado. A vida deles agora era marcada pela esperança. Enquanto o casal de idosos se estabelecia em sua nova casa e recebia o carinho de Alberto e Dona Isabel, todos entenderam uma grande verdade. Os maiores tesouros da vida não são materiais, mas os laços de amor, os gestos de bondade e a coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. E foi assim que a história de Alberto e Dona Isabel teve seu final feliz. Não porque tudo foi perfeito,
Mas porque, apesar das adversidades, eles conseguiram encontrar a verdadeira essência da felicidade. O amor, a verdade e o apoio incondicional de quem mais importa. O tempo com sua sabedoria continuava a passar, e o que antes parecia impossível tornou-se uma linda memória, lembrada com um sorriso no rosto e gratidão no coração.